Paz, adolescentes, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Daqui a pouco aí já está quase voltando ao normal as coisas, né? Nós já vamos começar a voltar para a igreja agora, pelo menos não toda a igreja, mas uma parte que estará voltando. Dois cultos que nós vamos ter, né? Do domingo 10 horas da manhã, domingo meio-dia. E está melhorando, né? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com as vossas famílias, que vocês estejam aí se divertindo, que agora o clima já está melhor, né? Já está melhor, já dá para andar de bicicleta lá fora, já dá para passear um pouco, tomar um sorvete. Mas aqui nós estamos uma vez mais para falar de mais um dom espiritual. E esse dom espiritual que nós vamos falar hoje chama-se dom de variedades de línguas. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, que Paulo fala assim: há outras variedades de línguas. Existia uma confusão na igreja de Coríntios, e Paulo então ele tenta agora ajudar aos crentes dali, né, para administrar esses dons espirituais, principalmente no dom que nós vamos falar hoje, que era o dom de línguas, que estava havendo uma grande confusão, como hoje também, né? As pessoas não entendem muito bem quando a questão das línguas estranhas. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o dom de variedade de línguas, e nós precisamos falar então, quando nós falamos de dons de variedades de línguas, existe uma diferença das línguas estranhas, que como evidência que você foi batizado com o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, a evidência que você foi batizado é porque você está falando em novas línguas, você está falando em línguas estranhas. E é interessante que nós hoje, adolescentes, jovens, nós precisamos buscar mais esse dom. Eu me lembro muito bem que quando eu era adolescente, nós orávamos muito por esse dom. Tinha dias que nós se reuníamos somente para fazer oração e para buscar o dom, para ser batizado com o Espírito Santo, para buscarmos o batismo com o Espírito Santo. E era tão bom, porque quando você está cheio do Espírito Santo, e quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você começa a falar em línguas estranhas, é uma sensação muito boa, é algo muito bom, uma experiência muito boa. Então, se você é pré-adolescente, não é batizado com o Espírito Santo hoje, procura. Sabe, às vezes nós ficamos esperando, às vezes um pastor vir de fora, um pastor cheio do Espírito Santo, ou alguém que esteja cheio do Espírito Santo, e começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, que é bom. Não, lógico que é bom quando vem alguém de fora e coloca a mão sobre você e você é batizado com o Espírito Santo, mas você também pode pedir. Você pode pedir e o Espírito Santo ele batiza as pessoas de formas diferentes. Tem umas que faz aquele, né, que nem a minha esposa mesmo, ela faz aquele estardalhaço, né, porque quando foi batizada com o Espírito Santo. Eu já não, eu fui bem diferente. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado sentadinho ali, quietinho, escutando a mensagem da palavra de Deus. O pastor Gisele Gomes estava pregando em 1993. Ele estava pregando ali num congresso de jovens, e eu fui batizado sentado, lógico, glorificando a Deus, e fui batizado com o Espírito Santo ali. E é muito bom quando você pode, então, orar em línguas estranhas, porque a Bíblia fala que você está falando em mistério com Deus, né? Você está edificando a si próprio, você não está edificando a ninguém que está do teu lado. Porque a pessoa que está do teu lado não está entendendo a língua estranha. Tampouco você está entendendo a língua que você está falando. Mas você está sendo edificado, você está falando em mistério com Deus. Você pode estar falando alguma coisa da tua vida, você pode estar falando alguma mudança que você precisa da tua vida, talvez. Mas é em mistério e você está sendo edificado. Esse edificado, você está crescendo espiritualmente. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14. E o versículo 2 em diante fala assim: pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Você está orando para Deus, você está falando em mistério com Deus. Com efeito, ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja.
Então, quando você fala em línguas estranhas, você está edificando a você próprio, você está trazendo esse crescimento espiritual para você próprio. Você está orando a Deus, você está, tipo assim, é muito bom. Principalmente que parece que é quando às vezes nós estamos assim, não sei se já aconteceu isso com você, e você está assim, orando na presença de Deus, chorando, e de repente você não, parece que não tem palavras em português, parece que não tem palavras em inglês, e de repente você começa a falar em línguas estranhas, começa a orar em línguas estranhas, e você começa a ser edificado, você começa a se encher do Espírito Santo. É uma experiência muito boa. Então, prezados adolescentes, existe então uma diferença. Há línguas estranhas como evidências que você foi batizado com o Espírito Santo, e tem agora o dom de variedades de línguas. O dom de variedades de línguas, eu não sei se você já teve essa experiência. Hoje parece que nós não vemos muito isso acontecer, né? Nós não vemos isso muito acontecer, mas quando eu era menor e alguns anos atrás, nós víamos isso com mais frequência. Uma pessoa falando em línguas estranhas, então ela está falando em variedades de línguas estranhas. Ela está falando em variedades de línguas estranhas e está falando, e de repente, uma pessoa lá na frente, ela começa então a interpretar aquilo que a pessoa está falando lá atrás. Então daí o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo fala bem assim, que falar em línguas, ele é menor, é um dom menor do que o de profecia. Mas quando existe uma interpretação dessas línguas, ele é comparado à mesma coisa. Então não é menor mais do que o dom de profecia. Por que é isso? Porque o dom de profecia, ele está trazendo edificação para a igreja. E quando existe então uma interpretação de línguas, quando existe uma interpretação dessas variedades de línguas, o que está acontecendo também? A igreja também está sendo edificada. Mas isso não acontece só com uma pessoa, vamos dizer, eu estou dando um exemplo, uma pessoa lá atrás, uma pessoa lá... Pode acontecer com a mesma pessoa. A mesma pessoa que está falando em variedades de língua, ela também, essa mesma pessoa, ela pode interpretar aquilo que ela está falando. É um dom. Um dom. Um dom de interpretação de línguas que nós vamos falar na próxima aula. Então eu não quero me expandir muito hoje, porque a lição da semana que vem está falando também sobre interpretação de línguas, que nós vamos falar também... É quase o mesmo assunto, né? Mas então nós estamos falando aqui a diferença então do batismo com o Espírito Santo. Todos podem ser batizados com o Espírito Santo, todos podem ser, todos podem falar em línguas estranhas. É só você pedir para Deus, e Deus então, o Espírito Santo então ele vai te batizar, e é evidência, lógico, você falar em línguas estranhas e você começar agora a orar em línguas estranhas. Você está sendo edificado você próprio. Você está tendo um crescimento espiritual você próprio, falando em línguas estranhas. Agora, não é para todos, como todos os outros dons, como eu já falei várias vezes, o Espírito Santo ele vai dar para quem ele quiser, ele vai tipo assim, administrar, ele vai entregar para fulano, ele vai entregar para ciclano, para quem ele decidir, né? Para quem ele decidir entregar esses dons espirituais. É a mesma forma que é o dom de variedades de línguas. Aqui também ele vai decidir para quem ele vai entregar esse dom de variedades de línguas. Eu só vou dar um exemplo de um pastor, quando ele estava num culto, e os pastores ali estavam orando, e ele era novo, ele nem era pastor ainda, né, lógico. Ele era novo e os pastores estavam orando pelo dom, o batismo com o Espírito Santo. E ele então recebeu o batismo com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. E de repente veio um outro pastor e colocou a mão na cabeça dele e falou assim: receba o dom de variedades de línguas. E na hora ele não entendeu, porque ele falou assim: mas será que ele não está escutando eu falar, no pensamento dele, será que ele não está escutando eu falar em línguas? Eu já estou falando em línguas. Mas depois que ele foi entender que era variedades de línguas, que era outra coisa, que era um dom espiritual, variedades de línguas. Então eu conheço pastores que eles têm variedades de língua. A própria esposa, ela tem variedade de línguas, porque também ela tem dom de profecia, né? Então você próprio, você tá... E é tão interessante que você também está entendendo essas línguas, né? Você está entendendo, você está tendo uma interpretação dessas línguas. Variedades de línguas. O apóstolo Paulo fala bem assim que
Não adianta você estar falando em várias... E ele mesmo falava, eu agradeço a Deus porque eu falo mais línguas estranhas do que todos vós. Mas ele estava ensinando a eles, por causa que estava tendo um pouco de confusão ali, como existe um pouco de confusão hoje em nosso meio, de pessoas que fala em línguas estranhas e fala em línguas estranhas, e às vezes está falando em variedades de línguas estranhas, mas no entanto, ninguém está entendendo. E quando entra uma pessoa que não é crente, uma pessoa que nunca entrou talvez dentro de uma igreja evangélica, e quando ela começa a escutar isso, ela fica assustada. Porque ela não está entendendo o que está acontecendo, ela não está entendendo o que está sendo falado. Então o que acontece? Essa pessoa não está sendo edificada. Você está sendo edificado porque você está falando em línguas estranhas, mas a pessoa não está sendo edificada. Então o apóstolo Paulo fala assim, quando vocês falarem em línguas estranhas, principalmente em público, que haja interpretação. Para quê? Para que haja uma edificação não somente para a tua vida, mas que haja uma edificação então para a igreja toda, para que todos possam entender. Porque não adianta nada você for lá, ele fala bem assim que ele preferia falar uma palavra legível, uma palavra que as pessoas entendessem, do que 1000 palavras em línguas estranhas e sem as pessoas entenderem. Então é isso. Então aqui o que eu quero mostrar hoje para vocês, pré-adolescentes, é que existe uma diferença aqui. Dom de variedade de línguas, e nós vamos dar continuidade também a essa mesma aula, que nós vamos falar sobre interpretação de línguas na próxima semana, mas eu quero mostrar aqui uma diferença para vocês. Variedades de línguas é uma coisa, e o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, falar em mistério com Deus é outra. Todos podem ser batizados, todos podem falar em línguas estranhas, mas o dom de variedades não é para todos. O dom de variedades não é para todos. Mas se você buscar esse Espírito Santo, quiser te entregar esse dom então de variedades de língua, para que você possa estar edificando a igreja, porque esse dom de variedades de língua, todos os dons, eles servem para uma coisa. Você tem que colocar isso bem na cabeça. Serve para edificar a igreja. Todos os dons servem para edificar a igreja. Tá? Não é para... O que estava acontecendo justamente lá na igreja de Coríntios, é que eles estavam usando esse dom para se achar um melhor do que o outro, se achar um mais espiritual do que o outro. E isso acontece, infelizmente, acontece em muitas igrejas hoje, principalmente as igrejas, né, lógico, pentecostais, que eles parecem que olham... mede, né, a pessoa, se ela é crente realmente, com aquela pessoa que fala muito em línguas estranhas, aquela pessoa, né, canela de fogo. Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você não é batizado com o Espírito Santo para medir a tua espiritualidade. Você não tem dons espirituais para medir a tua espiritualidade, não. Os dons espirituais são para edificar a igreja. São para trazer crescimento espirituais para o corpo de Cristo, tá bom? Então aí está o dom de variedade de línguas, e na próxima semana nós estaremos continuando então com o dom de interpretar línguas, que eles são um pouco parecidos, tá bom? Um abraço a todos vocês e que Deus esteja os abençoando essa semana e até a semana que vem. Tchau.